Olá, meu povo, beleza? Estamos de volta, antes tarde do que nunca. Demos uma bela de uma atrasada, né? Nesse começo de ano a gente fez o primeiro episódio e aí tivemos conflitos de agenda, né? Acontece com os melhores, faz parte. Mas trouxemos um episódio que a gente já estava querendo fazer há um bom tempo, então estou bastante animado. Acho que vocês vão gostar bastante também, porque vamos trazer um pouco do lado talvez mais sombrio, né? Fazer uma fazer uma dicotomia aqui, fazer uma brincadeira aqui, né, do bem e o mal. Vamos falar sobre azul contra vermelho, né, o red versus blue. Então, bem interessante. Trouxe dois hackers, né, para conversar com vocês hoje. Então, vai ser muito legal. Um deles vocês já conhecem, já tá vindo aqui pela segunda vez no nosso NGCast. Então, vou apresentar o Pedro Espíndola. Pedro Espíndola, ele... Falar Pedro Espíndola, né, rápido é curioso. Quase deu uma enrolada na língua. Pedro, ele trabalha com a gente lá na NGSX já há muito tempo, um cara extremamente técnico, né? Um dos nossos especialistas ali. Ele fica à frente da parte, né, inclusive da parte técnica, né? Coordenando muita coisa, da forma com que a gente defende os nossos clientes. Então, tem bastante propriedade e conhecimento para falar sobre esse lado mais defensivo. Então, Pedro, bem-vindo. Obrigado. Né? Boa tarde, né? Estamos de tarde, mas para quem está assistindo pode ser qualquer horário. É, Trouxemos também alguém, entre aspas, do outro lado da força, né? Trouxemos o Hamilton Justino. O Hamilton, ele é diretor da Insight, é uma empresa especializada em testes de segurança, em testes de invasão, pentest, lá de Florianópolis. Então, já nos encontramos várias vezes no mercado, né? Bem-vindo, Hamilton. Acho que, antes de mais nada, dar as boas-vindas, né? Antes de falar um pouquinho. Beleza por aí? Beleza, obrigado, Fabiano. Obrigado aí pelo convite. Tudo bom aí, Pedro? Prazer aí em conhecê-lo também. E vamos embora aí, ver se a gente consegue trocar figurinha e fazer um Purple Cast. É, isso aí. O fundo aqui já tá roxo, né? Então é importante. É interessante até a gente fazer uma brincadeira, né? A gente trouxe de forma virtual o Hamilton, porque para evitar problemas aqui no estúdio, né? Porque vai que ele e o Pedro, né, se estranham, né? Que eles estão né? A Em times diferentes. polarização. Não, mas brincadeiras à parte, a gente vai falar sobre um esforço coordenado, né? Que é muito importante. Mas estava falando do Hamilton, a gente já se encontrou várias vezes no mercado, né? Cada um na sua posição, ele atacando, a gente defendendo, então é bem legal isso aí. Para a gente Sim. começar, acho que nada melhor do que a gente explicar isso que eu tô falando, né? A gente tá falando do azul contra o vermelho. O que que é o azul? O que que é o vermelho? Vou perguntar pro Hamilton primeiro. Hamilton, o que que é o vermelho? O que que você faz? Conta pra gente aí. Então, aqui o time ofensivo aqui, né? Que é quem faz o famoso pentest, né? Ou exercício de Red Team, é a galera que simula o bandido, no caso, né? Que vai atacar a tua infraestrutura, tuas tecnologias, os teus processos ou as pessoas, né? Para testar, ver se o que está implantado está efetivo, né? Está funcional. E se está funcional, se faltou alguma brechinha, né? Ou se até efetivamente está implantado, né? Porque às vezes acontece de... Pode ser. Espera-se que esteja, né, Espero tudo que bem, né? esteja implantado, mas às vezes é só no papel, Então acontece, né? Só às vezes, né? É. Não, Só às fugindo vezes do... que tá bom, que não. Pois é, né? Enfim. Pois é, Mas isso acontece. essa ideia do pentest, né? Vem do inglês penetration test. É o teste de invasão, né? Então, de fato, o Hamilton ali, ele veste o capuz dele, né? Bota a cabeça de bandido, pensa como bandido para tentar invadir, né? Hackear de forma controlada, né? O ambiente de uma empresa, né? Justamente para Tá. encontrar essas vulnerabilidades. Uma analogia Antes que a do gente pode... bandido, né? Exatamente. Comprar antes do bandido, porque no final das contas o objetivo final é deixar a estrutura do cliente mais segura. É o mesmo objetivo do Blue Team, né? A gente Exatamente. quer deixar o cliente mais seguro. Só que mesmo um Blue Team muito bem treinado, né? A galera muito habituada com defesa, né? Precisa de um aval de alguém de fora, né? Para ver se não deixou brecha, né? Porque é muito ampla a superfície de ataque hoje em dia, Sim. né? A gente perde de vista às vezes sempre, né? É, Tipo, ela sempre é maior do que a gente imagina, a superfície
de ataque para mim, né? E de defesa para vocês, no caso. Com Então, certeza. É sempre assim, né? A gente fala muito assim, às vezes, mas na maioria das vezes é o tempo todo, né? o Porque que a gente comenta fica, aqui é sempre o mais comum, né? fica complexo muito rápido, né? É. Quando você começa a pegar uma estrutura de uma empresa, a empresa começa a crescer, você começa a fazer segurança, tem muita coisa que acontece nesse meio do caminho e, como o Hamilton falou, é muito fácil de perder de vista uma parte dessa infraestrutura. Às vezes, as equipes elas vão olhar muito para um determinado aspecto, mas vão negligenciar ou talvez não observar, né, com tanta atenção um outro aspecto. E aí Você vai fica ter uma um brecha. viés, né? A Sempre. pessoa que tá fazendo a configuração, que tá fazendo a proteção, vai ter um viés que, né, o Red Team não vai ter e vai conseguir chegar de outra forma, né? Então Com você, certeza. você vai ter, tipo, Sim. aquela visão de túnel ali, tentando defender, e quem tá de fora tem uma visão um pouco mais ampla e um pouco mais, assim, vai conseguir explorar coisas que você não imaginava. É literalmente pensar fora da caixa, né? Exato. Só que você Isso. pega outra pessoa para pensar. Então, a gente está planejando aqui como defender, a gente está enxergando várias coisas, a gente faz um trabalho extenso aqui na NG, né, para proteger os clientes. Mas é isso, a gente está limitado às nossas cabeças, aos nossos conhecimentos. Quando a gente pode somar, né, com alguém de fora, alguém que está de fato pensando como um bandido, é muito interessante. Tem uma analogia que eu gosto de fazer, né, quando a gente está explicando para o pessoal, é como se fosse na sua casa você contratar alguém para verificar como que está a segurança da sua casa. Então, todo dia à noite você tranca a porta da frente, você fecha a porta da varanda, você fecha o portão. Mas será que não tem aquela janela no banheiro, no térreo, que fica aberta toda noite e você não percebe? Você pode chamar alguém de fora, talvez, para. Isso não acontece tanto no dia a dia, né? Mas a analogia seria essa. Você Sim. botar alguém para avaliar essa situação, para talvez encontrar uma brecha, uma janela que está mal fechada, ou uma porta que fica destrancada, ou, sei lá, uma fragilidade. E aí você consegue, antes do bandido, como o Hamilton colocou, fazer essa correção, né? Antes do bandido Exato. chegar nessa vulnerabilidade. Então é bem, bem interessante. Você falou que Isso. não acontece todo dia no ambiente doméstico, né? Mas no ambiente Exato. empresarial, dependendo do tamanho da empresa, ocorre sim de fazer o pentest físico, né? Então o cara tenta Sim. entrar na empresa, então Isso. ele não vai testar absolutamente nada de cibersegurança, pelo menos não no primeiro momento. Ele vai tentar entrar em ambientes físicos e Isso. chegar em determinado local e pegar uma evidência ou deixar, às vezes, um post-it que seja falando, eu estive aqui. Né? Não sei se o Hamilton já trabalhou com isso ou trabalha. Já A fez gente faz pentest físico ou não? A gente fiz há muito tempo atrás, né? Mas hoje em dia o pessoal faz pouco, porque tá tudo na nuvem. Então, Legal. a desculpa da empresa normalmente é essa, né? Ah, tá tudo na nuvem, então o que que vai testar aqui dentro, né? Sendo que lá de dentro eu chego na nuvem, né? Porque normalmente o Sim. caminho tá aberto. É, Então, deveriam sim testar, né? Principalmente o Wi-Fi. Lá do Tanto, estacionamento, assim, né? tanto que com certeza. o pessoal que faz pentest físico, geralmente o objetivo deles é chegar num ponto de rede que seja valioso, né? Então, assim, chegar a Sim, algo que não seja só, sei lá, um ponto de rede de um interfone ou qualquer coisa. Chegar onde, sei lá, plugaria uma estação de trabalho e aí ele coloca lá, sei lá, um Raspberry Pi, um sim, computadorzinho, alguma Sim. coisa para conseguir dali pular para outras coisas, né? Então, dali é pro o que o lá, Hamilton falou, você poderia pular para a nuvem. É. exato. Um ponto interessante, a gente não vê tanto o pentest físico acontecendo, né, no dia a dia, mas tem muitas práticas de segurança que o pessoal acaba meio que simulando algumas coisas. Por exemplo, lá no escritório da NG, a gente fica num centro empresarial, né, famoso aqui de Brasília, o Brasília Shopping. Os seguranças, todos os dias, várias vezes ao longo do dia, eles vão rodando de cima a baixo, tentando ver se as salas estão abertas, né? Inclusive, o pessoal que fica até mais tarde no escritório acaba, muitas vezes, se assustando, né? O pessoal aqui atrás já tá balançando a cabeça, assusta, porque você tá lá trabalhando, às vezes mais tarde da noite, aquele silêncio, de repente, aquele barulho da porta, é justamente o segurança testando se por acaso ficou alguma empresa, alguma loja, alguma coisa que ficou aberta, né? Aí os Então, caras vão com vontade, eles vão né? com vontade, não Pela é. porta, assim, a porta vibra a sala inteira. Você fala, vixe, vão Exatamente. derrubar qualquer dia. Que Então, bacana, né? Inclusive, depois da pandemia, começou mais cedo, né? Eles começaram a fazer no meio da tarde, assim, porque tinha muita gente que tinha ido para home office, e aí eles no meio da é, tarde já passavam testando, e antes era só à noite, né? exatamente. Pois E é, agora com as fechaduras biométricas aí? pois é. É mais legal, aparentemente traz uma segurança, porque é algo mais moderno, É, mas fica não, a questão, né? E aí?
Você acabou de adicionar outra camada na tua superfície de defesa, né? É, Para mim, de ataque, no caso. E aí exatamente. Pois você é, tem mais uma coisa para se preocupar. com certeza, com certeza. É, E geralmente o pessoal não faz essa associação, né? Só pensa que, Né? pô, legal, botei um negócio novo ali, bacana, vai ser divertido pra caramba, ou vai melhorar, vai facilitar o nosso dia a dia, ou até acha que vai trazer uma segurança maior, mas não pensa que isso está introduzindo, né, ou está Mais ampliando a complexidade. superfície de ataque para os criminosos, né? Então, É, é um baita de um risco. exato. Agora eu E vou. no caso. Pode Uhum. falar, Pode. Milton. Eu ia dizer que, e no caso ainda do ambiente ser muito cheio de IoT, né? Como é aqui na minha casa, por exemplo, tem um Sim, monte de coisa smart. Além de estar segmentado em uma rede diferente, né? Você ainda tem aquele problema do fornecedor, né? Do supply chain, né? Quem sim, será com que mandou certeza. esse IoT e o que tem ali dentro, né? Eles É, comunicam com o quê, né? você com tem certeza. aquelas escovas de dente que conectam na internet? Não, a escova eu não consegui Não nenhuma chegou ainda. nesse nível ainda, não? Você viu que teve um Tô ataque DDoS na procurando. França? Na França, acho que foi na França um tempo atrás, que 3 milhões de escovas de dente pelo mundo foram usadas para Isso. Vai ter atacar uma muito. infraestrutura na França. Isso aí, na verdade, deu maior barulho, porque aparentemente tinham algumas escovas de dente, ou tinha uma possibilidade, mas teve uma confusão que a imprensa especializada fez, Ah, tá. e aí até parece que aumentaram, não foi bem assim a história. Mas eu acho que a mensagem que fica é, cara, a escova de dente, ela pode ser um problema digital. Eu, há Uhum. muito tempo atrás, escrevi lá no meu blog sobre a geladeira do mal, né? Porque aí foi uma campanha, né, de uma botnet lá, enviando um monte de spam, fazendo DOS também em vários lugares. E tinha, no meio da botnet, tinha geladeira. Sim. Uma geladeira inteligente, né? Uma Sim. smart fridge. Então, Uhum. cara, É, tempos a gente tem um perigosos que a grande gente tá. fabricante aqui na região, que é a Intelbras, né? E É, aqui na região tem muita coisa Intelbras, né? Câmera, fechadura e coisa e tal. E agora os dispositivos estão vindo com aquela tecnologia peer-to-peer, né? Para não precisar ficar liberando porta e coisa e tal. Só que sim, isso me faz com que o aparelho precise estar sempre se comunicando com o fabricante, né? Para sim. informar o endereço que está e aí fazer aquela triangulação, né? Para ter acesso. Uhum. Então, esse fabricante, né? Eu espero que todos façam. Precisa cuidar bem desse ambiente, porque se o atacante chega nesse lugar, ele vai ter uma botnet à disposição. Sim. Por um Né? lado, Via você de tem regra, é uma. isso. Fica mais É, seguro porque você não tem que ficar abrindo porta e tudo quanto é lugar, né? Na porta de isso, comunicação na rede, né? Mas por outro exato, lado, você tem um ponto único ali que é o fabricante. exato. É, só Com E a grandes pegar, gente poderes precisa vem grandes torcer para não. responsabilidades, né? Então, Exatamente. só pegar aí o caso da SolarWinds, né? Que foi. pois é. Isso. Todo o supply chain vai passar por esse problema aí e a gente vai estar sempre na mão deles, né? Acho que é importante até explicar, a SolarWinds era uma solução, né, de uma empresa que muitas empresas utilizavam a solução, né, da SolarWinds E, para fazer monitoramento e suporte, né, das e acesso remoto, operações né? de TI, né, fazer o monitoramento ali no dia a dia. E teve um ataque grande, né, um comprometimento dessa solução que permitiu que várias empresas fossem comprometidas por serem clientes dessa empresa. Então, é a cadeia de suprimentos que a gente está falando, né? Então, você confia e utiliza uma tecnologia, uma solução, e essa solução é comprometida. E aí Uhum. você acaba se tornando vítima através dessa solução que você confia, né? Então, isso é um Exato. baita problema, porque quem que não confia em um monte de solução e Sim. usa um monte de solução, né? Não, e foi um caso gravíssimo, porque não só grandes empresas, mas praticamente todos os órgãos do Governo governo americano. americano, É. militar Não, e também ontem, as empresas enormes da Fortune 500, então todas foram afetadas. Então É. foi muito ontem grave teve um mesmo. problema no TeamViewer, né? Não precisa nem ir muito longe. Sim, É. exatamente. Pois é, falando Então é isso. bastante já sobre a visão do vermelho, a gente ainda vai explorar mais isso. Eu quero depois entrar em algumas dicas de carreira, ver algumas coisas aí que o Hamilton vai poder falar, mas vamos virar um pouco pro blue, né? Então a gente falou que o vermelho, ele tem a cabeça, né, os olhos, o pensamento do bandido. Ele, de certa forma, quer simular o criminoso para que a gente consiga encontrar essas vulnerabilidades que um criminoso real pode encontrar no nosso ambiente e comprometer a gente ou hackear a gente. Então, a gente tendo essa proatividade, né, de encontrar esse problema primeiro, a gente consegue resolver esse problema antes que um criminoso real o faça
né, e não vai resolver o problema. Ele vai hackear a gente, vai gerar um baita de um problema. Enquanto isso acontece, né, o Hamilton tá lá tentando hackear de forma ética, né, e controlada uma empresa, a gente tem o outro lado, que é o time azul. O time azul vai fazer outra coisa. Olha só, gostei disso, hein? Rapaz, você tinha que ter me avisado, porque eu já ia fazer um estalar de dedos aqui, que agora estamos no ambiente azul. Pedrão, cara, como é que é? O que o time azul faz? Ou essa mentalidade, qual que é a diferença do que a gente tá falando com o Hamilton ali? Cara, eu acho que a primeira coisa é tentar prever o que pode acontecer e aí tomar todas as medidas necessárias para você lidar com isso, né? Então, primeira coisa, você vai tentar prevenir, então deixar, né, Prevenção em primeiro lugar, né? prevenção em primeiro lugar. Então, sempre é o nosso foco lá na empresa, eu acho que tem que ser isso. Então, prevenir, então evitar que entre, então você vai usar, sei lá, os seus antivírus, EDRs, seus WAFs, seus IPS, para tentar impedir que algo ocorra. É, e você vai ter uma segunda camada que você vai tentar, depois que ocorrer alguma coisa, você tentar detectar ele mais para baixo ali na cadeia. Então você, É porque a né, segurança porque nunca é 100%, nunca é né? 100%, a Todo o segurança esforço que a nunca é gente vai 100%. fazer, a gente corre o risco de sofrer um Exatamente. ataque e virar vítima, né? Exatamente. E um ataque não é assim, você entrou e acabou e é só um passo, né? Um ataque tem várias etapas, então geralmente um hacker vai vir comprometendo sistemas e fazendo um caminho até chegar na informação que ele quer ou no objetivo dele ou até conseguir, sei lá, ganhar dinheiro com aquilo. Então tem várias etapas para aquilo. Então, a partir do momento que você não conseguiu prevenir, você tem que assumir que em algum momento você não vai conseguir prevenir, você vai ter que tá ali atrás tentando detectar, analisando o comportamento da sua rede para identificar que teve um comprometimento. Então, Boa. assim, não adianta você ter o melhor firewall do mundo, o melhor WAF do mundo, porque, cara, tem gente que às vezes tem um acesso e o funcionário vende a credencial dele de VPN. Então, pô, Um acesso legítimo que o criminoso acaba legítimo. Então, tendo controle, né? Como é que você exatamente. faz para prevenir? A gente já falou isso aqui no podcast também. Como é que você faz para prevenir um criminoso que está utilizando uma credencial legítima? Ele entrou lá com o nome de usuário do Pedro e a senha do Pedro. Para todos os Uhum. efeitos, a gente está olhando para a rede, para os sistemas, é o Pedro que está entrando. O Pedro é uma pessoa de confiança, faz parte da empresa. Como é que você Se identifica que confundir com o não é o tráfego Pedro, né? legítimo, né? No caso. Exato. É, Exato, aí eu Isso. vou ter que tentar identificar a partir de logs de segurança do comportamento que, cara, o comportamento, Pedro né? está fazendo e tentando acessar coisas que não era para acessar. Então, Uhum. né, esse funcionário está fazendo alguma coisa estranha, né, que pode ser ele fazendo alguma coisa ou pode ser outra pessoa se passando por ele e tentando A fazer conta dele pode ter sido algo que não... comprometida, né? exatamente. E aí a gente ainda vai para uma terceira camada, que é assim, cara, não consegui prevenir, não consegui detectar o problema e entramos num incidente grave com um impacto. Como que você lida com esse impacto? Então, já vamos para uma terceira parte, que vai ser uma resposta a incidentes, como lidar com isso, fazer a recuperação, fazer o que você precisa para você voltar a operar a empresa e minimizar os impactos que você tem. Porque quando a gente está falando de impacto das empresas, numa situação de incidente, grana, né, dinheiro, é uma coisa que a gente já pensa de imediato, né? E acaba sendo muitas vezes, né, tendo um impacto financeiro. Mas nem sempre é só a grana, ou o objetivo do criminoso é a grana. Pode ser, inclusive, a reputação da empresa. Então, correr para reduzir o impacto, né, para mitigar esses impactos, é fundamental. Você vai diminuir uma exposição, você vai diminuir a perda financeira, você vai conseguir retomar a operação o quanto antes. Então, realmente, o time azul, ou essa mentalidade azul de defesa, ela Uhum. passa por tudo isso que o Pedro falou. Gostaria de fazer voltar no primeiro ponto que você colocou, que é a questão da prevenção, em primeiro lugar. Isso é algo muito importante, porque no mercado existem muitas tecnologias que focam em detecção. E, claro, a detecção ela é muito importante. Você ter a capacidade de detectar algo, né? Ter a visibilidade, até para você poder prevenir. Você tem que saber que aquilo está acontecendo. Mas o foco na prevenção ele é um grande diferencial nosso. Porque, de fato, a nossa prioridade é impedir que o incidente aconteça, né? E eu acho que essa Uhum. tem que ser a mentalidade da defesa. Né? Aí, beleza, as defesas podem falhar? Podem. Não existe segurança 100%. Se alguém falar isso, tá viajando Uhum. na batatinha ou tá sendo, Exato. né? Tá sendo, vamos dizer assim, né? Tá tendo uma índole duvidosa aí, tá tentando te enganar. Agora, a gente tem que defender. Se a defesa falhar,
Aí entram as outras etapas. Então, bem legal. E aí, tem gente que pode pensar, eu até fiz a brincadeira, né, que o Hamilton e o Pedro aqui iam acabar saindo na porrada, né? Não, nada a ver, né? Porque na prática, eu falei isso no começo já, é um esforço coordenado. Então, Coordenado, o exatamente. time vermelho e o azul, eles Uhum, têm que estar interagindo, seja uhum, no ataque e na defesa, né? Mas, ou seja, numa colaboração mais ativa, que talvez a gente comece a falar daqui a pouco, uhum. no roxo, né? No Purple Team, Uhum, mas tem que estar interagindo. é. Hamilton, como é que você Eu acho- faz esse tipo de coisa? Por exemplo, eu Aham, imagino que, assim, uma vez que você começa um ataque, né? Ou que você está começando um trabalho que está sendo feito, você vai iniciar o teu escopo ali, vai fazer o teu reconhecimento e tal, mas você vai começar a testar algumas coisas, vamos supor que você consiga um acesso muito grave, né? Um muito crítico ali. Você conseguiu realmente, pum, jackpot, né? O que que você achei faz uma nessa coisa. hora? Então, a gente, no início já do pentest, né? Ou do exercício de Red Team, a gente sempre tem o engagement, né? Aquela O alinhamento de alinhamento de expectativas expectativas? e aquela troca de telefones de urgência, né? Porque Um plano de comunicação, né? porque se eu encontrar um negócio muito escancarado, né, esquecido ali, uma senha que está exposta, uma falha muito grave que não foi corrigida ali, eu vou avisar a empresa logo, né? Não faz sentido eu esperar sair todo o meu relatório, que às vezes vai levar 10 dias, né? Para daí depois avisar de uma falha crítica desse tamanho, né? Óbvio, né? Documento ali a coisa, Sim. até vou perder a chance de utilizar isso, né? Mais para frente. Só que lembrando, né? O objetivo é deixar o ambiente mais seguro. Então, assim, É, eu como atacante, assim, me sinto frustrado, né, quando eu não consigo entrar, por exemplo, mas deveria ficar feliz porque a empresa está segura. com Então, certeza. isso é um conflito, assim, né, para o cara do lado negro, digamos assim. Mas Sim. isso faz parte do pentester, né? É, você tá atacando, mas o teu objetivo não é Isso, atacar, né? O teu objetivo é tornar é que a aquele empresa se sistema, aquele defenda. ambiente mais seguro, né? Exato. Então, vou ligar pro Pedro voando, ó, Pedro, achei um negócio aqui que, cara, fecha aí já. Ou pior, né? Uma vez eu já entrei no ambiente e aí cheguei lá já tinha um web shell. Ou seja, Olha alguém só, entrou antes que eu. caramba. Então aí É mais Aí ainda, engraçado. né? acabou que o ataque foi a defesa, né? Isso, Então, e aí como é que é virou isso, né? um incident response dali pra frente, né? Tipo, para já, porque já Para o tá invadindo o pentest, ambiente, já né? tá comprometido, né? É engraçado você falar isso, porque a gente também já foi fazer investigação forense, né? Por causa de um incidente, e a gente chegou lá e viu que tinha tido um outro incidente um ano atrás no mesmo servidor. Então, o segundo a gente sabia qual tinha sido o motivo, mas o primeiro não. A gente não. É. Com o ferramental que tinha ali, É com a isso. forma como estava configurado, não dava para saber o que Uhum. exatamente tinha sido feito. Então, É, Exato. isso, Não isso, não tinha visibilidade suficiente, né? não Porque tinha. essa Assim, coisa da. sim, isso acontece muito, em muitos casos a infelizmente. gente entra depois que, assim, já aconteceu e já não teve todo um preparo antes, aí a gente chega para Aí responder tem um que tirar leite de incidente pedra. e depois que a gente vai, que o cliente fala, não, agora eu vou ter que contratar serviços para impedir que Pra isso aqui arrumar, né? aconteça novamente. Exato. Falar de novo, né? Às vezes acontece, né? As empresas, elas ligam pra gente Às vezes pedindo sempre. socorro porque foram atacadas, né? E aí não são clientes nossos, não tem, às vezes, as boas práticas Aham. Implantada. implementadas ali. E aí dá pra fazer um gancho com que o Hamilton tava falando também. É, você chegar lá no ambiente pra fazer um trabalho desse, e aí você encontrar outra coisa, é muito doido, né? Porque você não sabe que tem alguma coisa, né? Então, você chegar num ponto onde você está procurando algo e aí você encontra outra coisa, é, assim, é uma baita de uma surpresa, né? Muitas vezes não vai ser uma surpresa positiva, né? Você está procurando um incidente, você encontra outro, ou você está tentando, teoricamente, hackear aquele sistema para encontrar essas falhas, e aí você descobre que o servidor já foi hackeado, é uma loucura. Mas isso dá para fazer um gancho com a questão que o Hamilton falou do tipo, cara, às vezes eu fico frustrado porque eu não consegui hackear, eu não consegui entrar no servidor, não consegui entrar na empresa. Uhum. E aí, o que que isso significa exatamente, né? A gente fica frustrado porque eu não consegui, é porque eu não sou bom o bastante? Eu não tive capacidade de invadir aquele sistema? Ou será que é porque de fato a empresa está muito bem estruturada e está com uma Madura, né? segurança adequada? Exato.
Talvez entre até uma questão da síndrome do impostor, né? O cara que tá fazendo o ataque, ele fala, caramba, não é possível que eu não consegui encontrar nada para hackear essa empresa. Mas a gente tem que ter formas de evidenciar o trabalho que foi feito, né? Pra gente Sim. não cair nessa. E a gente tem esse mesmo ponto do lado azul, né? No lado da defesa. Então, Pedro comentou, a gente foi fazer uma investigação, a gente estava investigando um incidente, a gente encontrou outro incidente. Então, é prêmio em dobro, né? Pague um, leve dois. Agora, às vezes a gente vai fazer uma investigação porque tem alguma coisa acontecendo estranha, você não encontra nada. E aí, Sim. a gente não encontrou nada porque não fomos bons o bastante para encontrar, ou o hacker era tão bom que ele apagou os rastros ali de uma forma que a gente não conseguiu evidenciar, ou Preciso porque de adicionar fato uma não coisa tinha aí. nada e o cliente está meio maluco, meio paranoico. Exato. Eu preciso adicionar uma coisa aí na parte, né? Uma coisa que eu percebo, assim, às vezes, é que o time de defesa, ele nunca vai poder defender o que ele não conhece. Com certeza. Então, por exemplo, às vezes eu uso técnicas que a gente chama leave of the land, né? Que é usar ferramentas que são do sistema operacional, né? Então, usar SSH para fazer túnel, né? Não usar Nmap, fazer só conexões TCP simples. Sim. Usar certútil para baixar arquivo, por exemplo, que é ferramenta que já tem lá no Windows, né? Então não vou instalar wget, nem instalar nada Sim. no sistema, né? E aí o pessoal procura evidência e não encontra, né? Não encontra porque eu estou camuflado no sistema, usando o mesmo tipo de tráfego do Padrão horário que costuma normal, ter né? ali, né? Padrão, isso, que costuma ter. Então eu estou num modo stealth. Sim. Como é que eu traduziria isso? Em um É modo discreto ali, é, super né? camuflado, digamos Camuflado, assim. né? Isso, que a gente usa mais em Red Team, né? Sim. E aí, quando você entrega o relatório, por exemplo, o cara fica puto, porque você entregou lá com, inclusive, senha de admin do AD, né? Ou com o Sim. Kerberos todo já dominado via Golden Ticket, né? Por exemplo. Ah, mas como é que tu fez isso? Não percebi nada, meu IDS não gritou aqui. Pois é. Ou, por exemplo, usando IPv6, né? E o IDS estava configurado só em IPv4, né? Pois é. Essas Aí coisas a questão acontecem. da Então, superfície de assim, ataque ampla é e a gente focando talvez em um isso. pedaço apenas, né? Exato. E o time de defesa não conhecia isso. Então eu sempre digo assim, né, que precisa ter quilômetros rodados na área de infra ou de desenvolvimento, né, para você ganhar expertise, né? Não dá para você ir direto para a parte de defesa ou de ataque, não dá para ser um bom defensor se tu não tem quilometragem, né? Eu Legal. acho que precisa gabarito, né? E gabarito que eu digo quilometragem mesmo, né? Não É só experiência, né? certificação, Exposição. experiência. Sim. Exposição nos problemas, né? Meter mão em cabo também. Cara, esse é um ponto sensacional que você está Isso, trazendo, até porque é uma das coisas até que tinha planejado para a gente falar, isso. mas numa outra linha, eu acho que a gente fica Aham, legal entrar nisso agora, que é a questão de carreira, né? carreira. A área de segurança, ela é muito impressionante, né? Ela brilha muito os olhos quando você fala. É, Ah, tem se empolga. filme que mostra muita Sim. coisa. Então, de fato, é muito interessante. E a galera, principalmente o pessoal que está começando a carreira, geralmente galera mais nova, brilha o olho e já pensa: caramba, eu quero ir, né? Eu Fazer quero isso. fazer as coisas incríveis. E aí É. quer, sei lá, do lado red ali, né? Do lado vermelho, eu vou deixar o Milton falar, mas imagino que o cara já quer fazer aquele hack da NASA, né? Do lado da defesa, o cara já quer também pular nas coisas mais avançadas e não quer nem olhar Aham. para infra de TI, sistemas operacionais, rede, que é o que a gente Sim. chama da base, né? Então a gente precisa Segmentação ter de essa. rede, coisa simples, assim, que ninguém faz o negócio e é um troço que atravanca um monte o Pois é. atacante. Como é que você vai defender um ambiente que utiliza tudo isso, que é construído em cima de tudo isso, sendo que você não conhece essas coisas? É o que o Hamilton falou, Exatamente. não tem como. Exatamente. Mas Não fala aí, dá. Hamilton, o que você acha que. Você não consegue defender o que você não conhece. Então, Sim. assim, pro defensor, né, pro time de defesa, né, conhecer técnicas de ataque é bacana pra caramba, né? E para isso tem o Mitre Ataque lá, né, Uhum. que relaciona todas já. Todas não, né? Tudo que está documentado, né? Óbvio que a bandidagem está sempre na frente, né? A briga de É, gato e sim. rato, né? De polícia e ladrão, o ladrão sai correndo antes, né? Sempre foi assim, a brincadeira. E outra Acaba que sendo ele não reativo, vai. né? Exatamente. E tem aquela coisa também do zero day, né? O Sim. troço que ninguém conhece ainda e que hoje em dia é um mercado
milionário, né? O pessoal não entrega mesmo, então tem fabricante que não corrige falha que existe zero day e o troço vai ficar escondido por muito tempo, porque o pessoal não vai entregar. Então nessa aí a gente da defesa, né, entra pelo cano, né? Porque mesmo o pentester às vezes não vai Sim. usar o zero day porque não tem, né? Um Mas dos o bandido maiores tem. temores, né? O pessoal do Isso. Blue sempre tem pesadelos com isso, né? Exato. Então, assim, eu acho que naquele quesito que o Pedro estava falando, né, de prevenir, detectar e responder, eu acho que a gente tem que ter lá o botão vermelho, né? Como é que eu fecho as comporta tudo e tranca o servidor, né? Uhum. Porque pode ser um caso desse de zero day, né? Ah, não encontrei nada. Puta, será que não é um zero day? É. Como é que eu sei, né? Aí entra mais a paranoia, mais a dúvida, né? Exato, mas aí é o estancar, né? Você tem que ter Sim. o botão vermelho para apertar. Como é que eu faço Dependendo do para nível de evidência isolar que a você nuvem tem. da Terra em um clique? Dependendo do nível de evidência que você tem, você não consegue encontrar o que está É, acontecendo, mas você tem evidência do problema, né? sim, exatamente. Por exemplo, É, eu já vi casos, por exemplo, de vazamento que estava acontecendo porque a AMI na Amazon foi tornada pública. Aí o Nossa. cara tinha um monte de CloudTrail lá, alertando um monte de coisa, só que nenhuma delas, nenhum dos alertas do CloudTrail era a AMI se tornar pública. Então, sim. via Server-Side Request Forwarding, né? O cara chegou lá numa chave aqui que estava na instância, aquilo tinha permissão para mexer só em EC2 Full Access, só que Full Access dava para acessar a AMI, né? Agora estou Uhum. entrando no Technic aqui, ferrado, né? Não, mas é Tomara bom que o demais. público não fique chateado. Não, tá bom E aí, demais. e aí ele simplesmente tornou a AMI pública. E aí o que acontece? Ele consegue acessar a AMI lá do outro lado, e aí pronto, agora você está lendo o código, está lendo todas as chaves que estiver dentro das máquinas e coisa e tal. Como é que eu estanco isso rapidamente, né? Eu tenho que ter já o script pronto para passar em todos os buckets, deixar de ser público, passar em todas as AMI, deixar de ser público, passar em todos os snapshots de RDS e deixar de ser público. É Mas isso como aí é que que eu você Não, tenho isso aqui é falou. uma isso catástrofe, bate né? pronto, né? É. Isso que você falou é importante porque aí você pegou, né, um gap na detecção e na prevenção, né? Que Isso, é, assim, uma coisa importante pro Blue ficar de olho, né? Porque, igual você falou de Zero Day, né? Mas, cara, Zero Day é uma pequena preocupação que a gente tem, não é insignificante, mas é sim. relevante, mas ainda é pequena perto de Misconfiguration é a pior de todos os todas, né? outros, os gaps, né? As lacunas que a gente Sim. tem na nossa capacidade de defender. Então, né, Uhum. falando assim, no, em 90% das empresas vão estar, na verdade, vulneráveis a coisas que são conhecidas, técnicas que são conhecidas, não coisas muito mirabolantes que vão Sim. ser inventadas, sei lá, por um Estado-nação, mas por Uhum. hackers mais convencionais, né, e que às vezes vão passar, Uhum. né, por alguma brecha que você tem. Então, acho que a Cara, primeira coisa que o Blue tem que fazer é entender quais são as suas brechas. passar no Então, a gente básico, né? sempre sabe Exato. que a gente tem brechas. Então, Sim. primeira coisa, reconhecer que a gente tem, né, falhas, que a gente tem brechas. Olhar para elas, né? Depois olhar para elas e tentar identificá-las. E aí, em terceiro Uhum. lugar, tentar, né, tá sempre caminhando para remediá-las. Você sempre vai ter alguma que Sim. você tá tentando remediar, mas sempre há uma dificuldade. Sei lá, sistemas que Uhum. são muito novos, acabaram de ser lançados pelo dev, e aí você tá analisando, tentando, né, fazendo lá seu escaneamento de vulnerabilidades para saná-las. Ou então sistemas são muito antigos, legados, e que, nossa, é aquela sequência Não enorme de atualiza passos mais. ali, todo aquele path ali, Sim. toda aquela sequência de atualizações que você tem que fazer. Então, você atualiza o sistema principal, aí atualiza um componente, depois mais uma vez o sistema principal, aí mais uma vez o componente. Então, tem também esses casos. Então, acho que essas coisas a gente tem que estar muito ligado quando a gente é do Blue para entender esses gaps, né? E é um trabalho Oi, contínuo, né? Não dá e para o fazer pessoal e do parar. Blue, o pessoal do Blue tem que encontrar todas as falhas em todo e tá monitorando o tempo todo, né? E o bandido ele precisa encontrar uma falha numa pequena margem de tempo. Então é um A gente é trampo tipo muito goleiro, né? ingrato esse do Blue Team, né? Só lamento para você. A gente é tipo goleiro, né? A gente defende o jogo inteirinho e tal, pega Isso, todas as bolas. No final, a gente toma um gol, a gente perde 1-0. É. Enquanto isso. que o Hamilton Não, ali, ele chuta aí, 57 bolas, não acerta nenhuma no gol, tá tudo certo. Se ele o acertar e o uma também, problema é já que resolveu, né? o problema é que o time vermelho, todos eles têm uma bola, né? É, Todo mundo tem bola, não é um só que tem bola. não é um cara só chutando ao mesmo É. tempo, né? Então Aproveitando essa coisa do time vermelho, né? Acho que era legal a gente explicar bem para o pessoal o Pentest e Red Team, porque eu acho que tem uma confusão disso no mercado, né? Porque o pessoal já sim. põe
Já põe Vai, Red Team e Pentest, isso. manda a No letra aí. mesmo balaio, né? Eu acho que tudo vai evoluindo com a maturidade da empresa, né? Conforme ela vai se defender. Mas o pentest ele tem um objetivo muito claro, assim, de testar uma tecnologia, normalmente, né? Um software, né? Um sistema, né? Um E escopo ele mais não está muito limitado também, né? preocupado, ele não está muito preocupado se vai fazer barulho ou não, e ele até normalmente está de acordo com o Blue Team e já avisa, né? Ó, eu vou vir desse IP aqui, né? Então, se for esse IP aqui, sou eu, né? Não Sim. precisa sortar aí do outro lado. E, então, o objetivo dele é testar aquela ferramenta e pronto, né? Normalmente o pentest ele é contratado para um frio na barriga, né? Puta, eu quero saber se isso aqui não vai Sim. dar problema, né? É um raio-x Já, momentâneo ali, né? isso, um raio-x bem pontual, né? Eu estou testando aquele item lá. Já o Red Team, ele é isso já vem é um termo militar, né? Já é usado militarmente, já no mundo físico, digamos assim. Uhum. Mas o objetivo dele é testar a capacidade de detecção e resposta do Blue Team. Então, eu estou testando pessoas e processos do outro lado. E É o meu produtos. objetivo. Vai testar o produto também, né? Porque se eu encontrar falha, Sim, eu vou reportar, né? Mas o objetivo principal dele é testar o Blue Team. isso. Porque eu preciso saber se o time lá, porque como o Pedro falou, né? A gente precisa assumir que uma hora eu vou ser invadido. E aí, se eu for invadido, quanto tempo eu levo para pegar o cara? E quanto tempo eu levo para estancar o problema, né? Porque ele pode já estar Uhum. vazando coisa, né? Isso. Então, ou o que eu preciso fazer para se ele vazar ainda assim não conseguir ler, né? Por exemplo. Por exemplo, aquelas AMIs lá que eu comentei, deveriam estar com o EBS criptografado, né? Mas pergunta quem que criptografa. Porque a Amazon vem em misconfiguration default, né? É. Uhum, O exato. EBS deveria vir configurado já default criptografado, ninguém nem ia ver e pronto. O recurso está lá, é só ligar. Por que não vem Os default on, buckets né? mesmo vinham sem criptografia no O início, né? bucket, Hoje exato, em dia acho que exato. você sobe por padrão já vem cifrado, Então, isso mas está mudando, antigamente né? não. Porque eles estão percebendo que não faz sentido Faz sentido nenhum vir via aberto, com a né? opção. Tudo, Exato. tudo vem na forma menos segura, né? O Security Group vem com É, tudo liberado, né? Para É. qualquer é, IP de origem. Os logs vêm exato. desabilitados, porque eles Uhum. custam dinheiro. Então, assim, você olha lá, pô, subir O uma Security maquinazinha aqui Group eu vai Exato. acho que custar mudou só também, X. agora ele já vem fechado, salvo engano, mas o negócio do log é, é insano, é porque de fato custa mais caro. Então, na hora Uhum. que a AWS quer vender, eles querem vender teoricamente o mais barato possível ali para o cliente que Sim. vai adicionando o que ele entender que é necessário. Uhum. Mas aí um monte de cliente vira e fala: não, mas pô, a gente está na AWS. Deve ter uma baita segurança na AWS, né? Um ambiente muito seguro. E o pessoal não entende essa coisa da responsabilidade compartilhada, né? Até Perfeito. onde que vai a Exato. da Amazon e até onde começa do cliente. É, Então eles o acham que 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 está na exatamente nuvem a está mais Amazon vai seguro. proteger, É, né? E o que que exatamente. você é responsável por proteger. Então, Exato. isso é um problema, inclusive comercialmente falando. Na hora que eu tô lá conversando com os clientes, tentando vender, muitas vezes acontece do cliente falar: não, mas isso aí eu já levei, tô na nuvem, tô na Amazon lá, ou tô na Microsoft, no Google, e, pô, não tô seguro? Aí Não. fala, às vezes até, cara, vamos abrir uma cerveja aqui, deixa eu te contar, Exato. mandar a braba aqui pra você, porque não Exato. tá. E Na aí, verdade, tá pior agora que você tá na nuvem, que você tá com pois é, porque você tem uma menos superfície muito conhecimento e menos maior. quilometragem lá ainda, né? Então, todo o teu pessoal que tinha muita expertise on-premise agora está Exato. tendo que Sim. aprender a se defender na nuvem lá. Né? E aí você Lembrando pode que o ser atacante hackeado com vai uma usar. performance super alta, né? Com o Então, melhor link, com as esse melhores era um dos problemas máquinas. que eu ia comentar da nuvem, né? Quer dizer, para mim não é um problema, né? É um benefício, mas eu já tenho os scripts tudo montado. Então, quando eu consigo uma chave, por exemplo, aqui, dessas que dura eternamente, né? Essa não vence, né? Sim, Então, eu já tenho o script que lê todos os buckets, que lê todas as AMI, que lê todos os snapshots, e daí transfere isso para minha conta, né? E não público, porque senão eu estaria expondo o cliente, né? Claro. sim. E aí eu já consigo ter acesso a todas essas informações deles assim em segundos, porque é tudo automação. Tudo é API, né? Eu já estou com um negócio todo pronto. Então, com um Pois é. Terraform só, você faz o pentest todo em minutos, se tu conseguir uma chave dessa. Sim, se E não é fosse um difícil, né? premise, você ia ter que, né, Se fazer um fosse um upload premise, gigantesco para você eu tenho Não, ia que e você soar fazer algum ia todo ter que um alarme. customizar um recon. monte de coisa, né? Porque com o ambiente de cada um é muito diferente, né? Sim, eu tenho que fazer todo um recon manualmente para descobrir o negócio e aí eu corro risco de ser detectado, né? Já lá na Amazon eu já testei todo esse meu script com as minhas defesas ligadas, então eu já sei o que que o guard duty pega, o que que não pega.
né? Eu já não rodo com o agent do Kali, por exemplo, porque eu sei que o guard date vai pegar, então Já eu vou vai, botar já vai um agent. travar, né? Exatamente. Então, Aí assim, o é a tal da atacante tá ali. quilometragem que você falou, né? É a experiência, Quilometragem, você já exatamente, é a bateu a experiência. cara na parede, já foi pego, já. Exato. Então, Uhum. e aí você vai aprimorando, né? Exato. E aí, E é por isso que quando a gente junta no o Blue e o Red, né, que daí forma o Purple Team, por exemplo, aí qual que é o objetivo do Purple Team, né? É fazer com que aquela performance, com aquele teste que o Red Team faz no Blue, por exemplo, fazer com que aquilo ali se eleve muito rapidamente. Eu estou uhum, juntando os dois, aí eu vou sentar na mesa do lado do Pedro. Ó, Pedro, isso aqui eu ataco assim. Ah, então vou defender assado. Ah, mas aí eu posso mudar essa flag aqui e vou chegar assim. Ah, então muda para assado. O que vai acontecer com esse tempo de detecção e resposta? Vai crescer muito rápido, né? Então esse é um nível de maturidade assim muito bacana quando a empresa tem Purple Team, né? Porque os dois caras estão trabalhando um do lado do outro, eles são duplas, né? Digamos assim. e aí é exatamente E o mesmo objetivo, né? Alinhado. Porque claro, quando você está isso, separado, a gente falou, né? É um esforço coordenado, né? O Red e o Blue, mas e eles têm teoricamente o mesmo objetivo. Só que, cara, exato. na operação no dia a dia, isso pode sair do controle, né? Pode, sei Sim. lá, o pessoal Agora, do agora Red pode, para querer conseguir fazer o trabalho deles, né? Segurar alguma informação, fazer alguma coisa ali que não é, seja talvez ideal, isso pode acabar tem, comprometendo a empresa, né? tem as questões de ego, né? Daí ele, por exemplo, achei uma falha aqui, daí ele fica tentando explorar um tempão, não avisa, é uma falha crítica, o bandido entra também, já Pois deveria ter é. avisado, né? Exatamente. Então Essa tem essas questão coisas. do. Então, por isso que quando é purple funciona melhor, porque daí eu já tô do lado do Sim. cara, né? E eu É. posso Sim, chegar num nível de detalhamento assim, que olha, se tu configurar a tua chave aqui para funcionar só do IP da instância e que ela possa usar só role essa, mesmo que vazar a chave, o cara não vai fazer nada. Ou se não Uhum. vazar, se ele executar de dentro da instância mesmo, ainda assim não vai ter permissão para tornar uma MI pública, por exemplo. Sim. Sim, eu Então, tenho minhas ressalvas com o Purple por alguns motivos, assim, eu acho que sendo coordenado e com os processos bem definidos, eu acho que é muito uhum. valioso, mas aí começa a ter alguns defeitos, assim, o pessoal começa a confundir as coisas, acha que pode compartilhar recursos, então põe o cara que trabalha na defesa e depois também trabalha no ataque e faz as duas coisas, mas assim, você tem um time, Não, mas você vai ter é, pessoas dedicadas para cada coisa e aí trabalhando juntos e compartilhando é. informações conforme necessário, não tudo, né, para você Uhum. não ter, igual eu falei, não ter aquele viés. Então, cada um, se Sim. você está trabalhando na defesa, você tem um viés que você vai levar quando você for para tentar atacar. Então, tem que ter essa separação e tem que ter essa coordenação. E aí eu Uhum. acho que foi uma deficiência de coordenação entre o Blue Team e o Red Team que levou ao Purple Team. E aí, em alguns lugares, Uhum. tende a ter essas confusões, assim, que acho que Eu Nunca, acho que nunca é perfeito, né? Sempre tem espaço para ter problemas, e principalmente que a gente está falando de operações uhum, que dependem muito dos seres humanos, né? Então, o Hamilton sim. mesmo falou a questão do ego, né? Então, cara, o ego, Questão de ego. ele pode afetar qualquer um ali, né? E aí, numa situação dessa, é muito problemático, porque Sim. o ego crescendo de um ponto que vai superar a questão da empresa, né? O objetivo da empresa, Sim, esqueceram o aí objetivo principal, estamos né? lascados. sim, eu acho É, que a gente já viu casos aqui, já vi nos grupos aqui de Red Team, aqui, a galera comentando de time de Red Team ali, porque o Red Team, o Red e o Blue, né, eles não vão se comunicar, né, porque um tá testando o outro, Uhum. efetivamente, então vai gerar uma disputa, né, não tem. E assim, já ouvi falar de caso que alguém lá do Blue Team, que já foi Red Team no passado, né, achou o cara ali, achou o canal do comando e controle do Red Team, e aí foi lá e rodou um ransomware lá e cifrou lá Nossa. a galera do Red Team inteiro, né? Quer dizer, o cara jogou um ransomware dentro da empresa, né? É, Já pensou se isso já vaza para perdeu outro lugar? completamente a noção, né, do que é, tava fazendo ali. não. Você já tá completamente Já, fora de controle essa operação, né? não, já virou um fla-flu já. O cara É, já não entendeu mais nada, a empresa Sim. já não tá ganhando, já tá perdendo, porque daí até botar esse time para rodar de novo, né? Então, quer dizer, eles estão disputando ego, né? Tanto com o Sim, Blue certeza. quanto o mas Red Team. às vezes isso tem uma causa, né? Isso aí pode ser esse comportamento, né? Não tô falando exatamente desse caso, mas um comportamento semelhante a esse pode ter uma causa, por exemplo, sei lá, uma análise de performance com base, né, do que Ah, o Red sim, Team tá achando sobre a defesa. Então, claro, pô, claro. aí se o Red Team acha coisa que é uma coisa boa de estar achando
pro Blue tentar remediar, na verdade, o Blue vai ser punido por aquilo. Então, Sim, aí você sim, começa a sim, ter um ambiente, e aí é uma questão de processos, né? sim. Você Não é começa a mais ter um saudável, ambiente né? muito tóxico, né? Sim. E o É, bandido se diverte, né? Porque ele vai ver ainda. É. exatamente. O O bandido que era bandido pra estar tá, de ele fora tá fica comendo a rindo, né? pipoca, Vem né? comendo Ele tá comendo a pipoca. pipoca ali olhando e falando, ih, os caras, velho, olha, não deixava não, hein? Capaz É, ainda de injetar alguma coisa pra ver os dois se matar. ainda planta ali uma casca de banana, né? Ainda Mas planta. eu acho que uma coisa que é importante falar também, Hamilton, como é que você vê. A gente está falando de uma área que é muito crítica, é complexa, né, de fazer essa Aham, atuação, até porque sim. para você conseguir tanto atacar quanto defender, a gente falou, tem que ter quilometragem aí no Sim. histórico, né? Então você tem que ter uma experiência, tem que ter uma base boa. É uma galera com bastante gabarito, né? Pois é, como que você forma isso? Assim, como é que você começa, né? Tipo, um pentester júnior, né? Ou alguém que está no início de carreira. É difícil, né? Mas também esperar como é que você pede para vir já alguém pronto? Não dá. Então, como é Não. que você vê esse processo de formação? Uhum. O que que você acha, assim, né? Do caminho, da jornada do Cara, colaborador ali que quer ir para essa linha de pentest, de red team, uhum. Cara, isso é uma segurança mais área bem. ofensiva, né? Eu agora, como empresário também, né? Assim, eu já tenho o primeiro problema que é de confiar no cara. Porque, primeiro que é uma função de confiança, eu preciso confiar que ele vai relatar o que ele encontrar de falha lá, né? E às vezes a gente está testando um e-commerce que daria para o cara coletar cartão de crédito, por exemplo. Sim. Entendeu? E aí ele pode não relatar isso no pentest. Né? Então já tem esse primeiro problema de confiança, né? Então aquela palavrinha do meio ali, do ethical hacking, né? Do hacker ético, Uhum. precisa ser levado muito a sério, né? Se o cara pisar na bola, tu tem que Esqueci de trazer os cortar. chapéus, né? Tem É, o chapéu preto, tem o chapéu branco, tem... É. Então esse seria o primeiro problema, assim. E outra é essa galera que faz muita certificação, né? E vai direto pro final, tipo, sobe aquele da escadinha, né? Que o cara dá o passo lá em cima e corta o meio todo. Uhum. Tipo, tem que botar o cara para rodar no modo, nos básicos ali até ele ficar muito afiado, né? Isso não tem Sim. saída, assim. E é uma pena, às vezes, a gente vê curso tão superficial, né? E deixar o cara passar tão superficialmente em algumas coisas que deveria ser mais profundo, né? Tipo, É porque que, demanda tempo, né? isso, porque Para demanda se tempo, mas, aprofundar. mas não tem saída, a gente vai ter que passar pelo tempo ali, porque é tipo o cirurgião do coração, né? Porra, Sim. vai deixar o cara cortar o coração? Dá uns pontos aí na pele para fechar um corte de faca no dedo primeiro, né? Pra ver se consegue dar ponto no coração lá depois, né? E como é que o CTF, famoso Capture the Flag, aí, os Hum. jogos, né, que simulam esses ataques, defesa, como é que você enxerga isso na carreira? Então, eu não sou um jogador, né? De Uhum, CTF, assim, já brinquei e coisa e tal. Mas eu acho que o CTF ele te dá uma velocidade boa, né? Ele te deixa ágil para pensar e para decidir e coisa e tal. Mas ele para na flag, né? uhum. E às vezes eu acho que precisa, se tu tiver com um olhar um pouco mais aberto, assim, tu acaba vendo outras saídas, né? E não para lá na flag só. Tá? Então acho bacana, assim, acho que é legal treinar e tipo try hack me da vida, assim, né? Uhum. Acho que dá bastante, acelera um pouco, dá bastante bagagem, mas não deixem de fazer o básico, assim, né? E tipo, tem E eu acho que o que. pessoal fica meio viciado também, e aí só foca nisso, né? É, por ser um Acho que é um jogo dos também, ele tem problemas. essa É característica por causa da de ser viciante, gamificação, né? né? Essa... E assim, ó, aí uma coisa que eu acho que daí o CTF não ajuda é porque daí na hora do trampo mesmo, que é aquela hora que tu não encontra falha ou não consegue invadir, tá na hora de entregar o relatório e tu precisa fazer o relatório reportando tudo que tu testou e não deu certo, né? E aí não tem invasão no fim. Nessa hora aí o CTF te criou uma ansiedade, né? Sim, Porque Sim. daí o sim. CTF tu sempre ganha alguma coisa, aí lá no relatório não, é só o relatório da entrega. É, E você aonde tu deveria estar feliz, né? Porque, pô, que legal, né? Que tá seguro. Mas não, tô tá puto que não seguro, né? achei a flag. Essa é a questão que a gente estava começando a falar também um pouco antes, né? Como que você evidencia que o trabalho foi feito, né? Acho que a questão do relatório, né? Então, Pedro, já aconteceu a gente já fez várias investigações, a gente já encontrou várias coisas, mas também tiveram situações onde a gente ou não estava encontrando, ou até assim, não era bem aquilo que o cliente estava relatando. Como é que Sim. você faz para
diferenciar isso, assim, né? Lidar com essa questão da frustração ou a preocupação de não encontrei alguma coisa, será que tem? É, evidenciar para o cliente que o seu trabalho foi feito. Que às vezes é isso, o cliente ele tá esperando que você encontre algo, você não encontrou, o cliente vai falar, pô, e aí, né? Tô te pagando e você não encontrou nada. Sim, é difícil lidar com essa ansiedade, tem que ter a cabeça no lugar e foca nas evidências. É, assim, o que que eu tenho que olhar de mais importante, né? Quais são os principais caminhos do que pode ter acontecido aqui nesse caso? Então, eu vou falar, é, trabalhar com hipóteses. Então, eu vou falar, não aconteceu isso, não aconteceu aquilo e sair evidenciando até a Aí você hora que eu... Vai, evidencia que não aconteceu, né? É, exatamente. vai Então, a evidenciar o gente que não aconteceu, né? sim, então, teve um caso interessante que teve um sistema que foi hackeado e o cliente falou, passou pra gente uma imagem para investigar e a gente, depois de um tempão investigando sem achar nada, a gente falou, cara, esse ataque não parecia, assim, pelas consequências, tão sofisticado, mas esse cara é muito bom, porque a gente não encontra nada. Tinha absolutamente nada no sistema que a gente estava olhando. E olhamos e olhamos e olhamos e Passou depois... uma semana investigando aquele E sistema e não depois, achamos nada. depois vimos que o cliente tinha passado a imagem errada pra gente. E aí, assim que começamos a investigar a Tinha imagem sido outro certa, servidor, ele passou a imagem do servidor que não tinha sido atacado, ou seja, de fato não tinha nada. Aí testou a ansiedade Bom, dos né? caras, Vocês né? estavam certos. É. então, Então, do lado então, de cá, por exemplo, quando a gente pega um pentest muito complexo, ou difícil, né? Num lugar muito maduro, né? Normalmente banco, né? Esse pessoal Uhum. mais que cuida já cuida mais, né? Aí o que eu faço é realmente reportar o que eu testei com a evidência de que não passou, né? Então, Evidencia o aí trabalho que você fez, né? testei o Testei trabalho, isso, isso, exato. isso, Ó, aquilo, tal, tal. testei aqui os top 10 OASP aqui, não passou nenhum deles. sim. Então, É. E aí mas você é vai raro, assim. evidenciar o Normalmente trabalho alguma coisa. da defesa, né? O que é muito Sim, bom. Então, É. exato, exato. Eu sempre dou um feedback para a defesa, assim, né? Disse, olha, aqui aí eu percebi, por exemplo, que tomei um bloco do IDS, né? Então, show, 1-0 para a defesa. Aí eu percebi que Show, eu mas tive me que libera mudar aí de novo, por favor. Eu preciso isso. continuar meu trabalho, né? Por favor. Ou sempre evidenciei essas coisas, né? Tipo, e no máximo mando alguma recomendação a mais, né? Mas raramente a gente encontra o ambiente assim tão 100%, né? Sempre tem coisa para melhorar, né? Sim. Que é aquele negócio que eu comentei, né? Sempre tem uma técnica que, assim, tudo que tu não conhece não pode ser defendido, né? Então, É, e depende do tempo que você tem disponível também, né? isso, exatamente. E ainda tem a questão do tempo, né? Que é no caso do pentest, assim, especificamente, porque o Red Team, pra gente aqui, sempre é um serviço recorrente, né? Uhum. Eu estou sempre em exercício de Red Team, né? Digamos assim, para o cliente que paga por isso. Constantemente buscando as brechas ali, né? Isso, de vez em quando acorda de manhã assim, e se eu testar aquilo? Só que no Uhum. pentest não dá pra fazer isso, né? Você tem lá uns 10 dias para fazer e é no gás e às vezes não dá tempo, ou o sistema é grande Sim. demais, aí você acaba nem testando o suficiente às vezes, né? É, se a empresa está com muita pressa, né? Ah, eu preciso desse relatório para É, daqui a 10, 15 dias. Aí você vai isso. ter ali, tipo, uma semana para É, fazer teste, sim. mais Não, uns e dias às para vezes, fazer relatório, e isso revisar e depende acabou. exato, e isso depende do gabarito do pentester também, né? Então, por exemplo, eu preciso testar isso aqui correndo, é feito em Go, por exemplo. Eu não manjo nada de Go. Aí Uhum. vou ver se eu tenho um dupla de pentest também, que é da área de desenvolvimento, né? Esse, tu manja de Go? Daí ajuda a testar aí, né? Agora, se a gente não tem nem a linguagem, eu vou ter que dar uma estudada na linguagem antes, aí eu não consigo nem cumprir o prazo, né? Aí vou É. negar, né, o trabalho. Então, por isso que eu falo, assim, que para o pentester especificamente, a experiência e a quilometragem do pentester é determinante para saber a qualidade do teste. Assim, não adianta o cara vir com 18 anos achar que vai sair rasgando, queimando o pneu, né? Assim, nada contra a gurizada de 18 anos, que tem uma galera que manda bem pra cacete, mas ó, Sim. precisa estudar, cara. Não adianta. Você encontra, É, é uma diversidade eu acho que aí absurda. é o desafio que a gente enxerga É, muito do nosso lado aqui também, com o CTF, né? Com o Capture the Flag. E esses cursos, tem muito curso na internet hoje, então sim. é um baita desafio, porque de fato tem muita informação e, de certa forma, muito rápido, você Muito rápido. consegue absorver muita coisa. Mas você não consegue, de fato, superar o tempo, né? Tem uma necessidade de tempo, né? De chão ali que você tem que Uhum. percorrer para conseguir dominar as coisas, Sim. né? Porque tem uma variedade enorme de tecnologias, de frameworks ali, de coisas que podem estar
que podem não, que estarão em jogo, né? Então, sem essa experiência é muito difícil de avançar, tanto do lado defensivo quanto do lado ofensivo, né? Então, acho que uma dica que eu dou muito aqui pro pessoal, né, do lado defensivo é da gente focar na base. A gente tem que entender Focar de na sistemas base. operacionais, a gente tem que entender de redes, a gente tem que entender, cara, como as coisas funcionam, né? A infra de TI e tal, que é o que o Uhum. Hamilton falou, né? O que você não conhece, você não defende. Não defende. Então, aí você vai Sim. depender da Exato. sorte. E aí E, não, e não hoje, é bom. e hoje em dia tem a facilidade das máquinas virtuais, né? Então, no notebook dá para tu ter uma redona ali cheia de coisa e instalar o IVNG, simular um provedor de internet, por exemplo, que é o troço mais cheio de falha que eu Sim. encontro hoje em dia, né? E, pô, mas quando eu comecei a estudar, tinha que ter máquina para fazer, não tinha virtualização, né? Entendeu? Era muito mais E, caro, né, para poder. nossa, era muito mais complexo. Então, Hoje é bem daí mais era só acessível, então tem vivência essa mesmo. Então, vantagem. hoje em dia já acelerou muito, mas ainda assim precisa de um tempo de bunda cadeira, né? Uhum. Porque senão o cara perde, perde chances depois, né? Às vezes você tá lá preso numa coisa que uma nuancezinha, por exemplo, de um sinalzinho de menos lá no wall do SPF, lá do DNS, por exemplo, Uhum. me permite mandar e-mail como se fosse um grupo lá da empresa e só porque tá com tio, né, ao invés de menos, que é aquele Uhum. mais restritivo. E Diferença aí aparentemente pequena, né? e um detalhezinho que quem nunca estudou né, DNS direito não sabe. E aí o cara não vai tentar, né? Sendo que eu consigo mandar e-mail como, sei lá, todos, arroba GSX. nsgx.com.br, né? É, NZX, é. Ó, você podia ter escolhido umas letrinhas mesmo. é, essa, essa Esse trava-língua aí. trava-língua aí é Trava-língua, brabo. né? Sacanagem, né? É. É. É por isso que Então, carinhosamente, a gente chama de NG. Você fala, pode usar simplificado, dependendo, NG. se falar Pô, rapidamente NGSX, né, às vezes não sai, né? Então, é, aí por NG. isso que vira ali o Sim, NG é verdade. Cast, tem o NG Talks, tem o NG NG. um monte de Então coisa. fechou. Então, aí, por exemplo, às vezes tu perceber isso lá no DNS, um sinalzinho de menos no lugar do tio ali, um tio no lugar do coisa, é uma brecha para uma engenharia social que o pessoal não percebe às vezes. DNS é crucial, né? Eu brigo muito É, com o pessoal que trabalha Crucial. comigo. Falo, galera, estuda DNS, é. que é Isso do DNS. E importantíssimo. IPv6, né, cara? Pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo de lambança em IPv6, cara, a galera É, IPv6, esquece do negócio, porque é outra é, rede, né? sim. Assim, o trabalho do Blue Team já era grande, né? Aí com o IPv6 ele duplicou, porque agora tem os dois. Então, sim. todos os firewalls tu tem que construir no IPv6 e no IPv4. O IDS tu tem que construir no IPv6 e no IPv4. Ou você Todo- usa direito ou você desabilita. É, Então, assim, a gente tem é, lá, né, isso. procedimentos para, cara, não vai usar, então desabilitar. Então, Desliga. todos os Mas é que servidores tem que desligar na máquina também, né? na Lá no máquina, É endpoint. todos os isso. servidores, Isso, O audit ali, né? subir um servidor, tem que fazer um audit. Isso, Não vai usar o exatamente. IPv6, então desliga. Vai desativar em tudo. Exato. Porque se tu não desliga nas estações, por exemplo, o bandido chega numa estação e levanta um router advertise lá e avisa para todo mundo, eu sou o gateway agora, e aí passa esse tráfego lá, daí de repente uma máquina Sim. vai sair com um baita tráfego no IPv4, né? As coisas não é Mas bom todo mundo tá nem usando ela falar de bicho, demais, né? né? Pra não dar ideia. Pois é, tem que ficar, Não, mas tem que é trocar isso. só em privado com o Pedro, né, as ideias, porque senão... É o Mas Purple Team aí, né? Mas é exato. isso, assim. A gente comentou da AWS, né? Dos misconfigurations, né? Que vem por padrão. Mas, É, cara, tem tanta tecnologia, o Windows mesmo. Você vê, as máquinas todas vêm com IPv6 ativo por padrão. E exato. muitas vezes, né? Na maioria das vezes, não está sendo utilizado na rede, mas está lá habilitado. E aí, galera não olha para isso. E Aí ele tá é o default, né? bandidão aí, Só né? descobre É quando pilha dá um problema de prioritária, rede, se né? tiver... Não é um problema de segurança. O É. problema de rede é que te É, indica que tá tendo algum problema. Aí, assim, mas aí, sei lá, se já teve um incidente ou se não teve, aí o cara não sabe, né? É porque tá por baixo do radar, né? Sim. Isso aí é um isso, problemão. exatamente. Acho que, inclusive. Então, Pode falar, meu, desculpa. não, eu ia dizer, eu só ia emendar que era para lembrar do IDS também, né? Porque às vezes o cara tá lá fazendo mirror de uma porta, mas coletando só IPv4. Só E aí IPv4, o Sim, negócio aconteceu todo pelo IPv6. sim. é. A gente já vê uma dificuldade grande da galera monitorar, detectar, prevenir as coisas em IPv4, né? E quando você fala IPv6, fica largado, né? Mas justamente nessa linha, eu ia falar, assim,
pegar alguns casos absurdos, né? O Hamilton comentou, né, que ele foi fazer um pentest, e aí invadindo o servidor, foi colocar lá uma surpresinha, e aí descobriu que já tinha uma Isso. surpresinha, que alguém já tinha chegado antes, né? Então, já Nessa peguei uns linha, legais. Pedro, o que que você... Cara, comenta aí sem citar nomes, pelo amor de Deus, né? É, Mas não conta o santo, algumas das atrocidades aí, dos conta absurdos que a só o gente já milagre. viu. Hã? Conta só o milagre, né? Não conta o santo. Isso aí. Eu citei o caso semelhante, né, da investigação que a gente já tinha Isso. encontrado Foi que a gente no encontrou acidente outro. anterior, Para já encontrar um e no mesmo encontrar o anterior, sistema. né? Isso aí, eu paguei um Leve 2. Cara, acho que clássicos, assim, é o RDP aberto para internet, Você né, gosta que, disso, vixe, Hamilton? Pô, esse é o meu predileto. NAT. Facilita, né? Fica facinho, cliente, facinho fazer seu trabalho. O cliente acha que tem firewall e abre NAT para tudo quanto é coisa dentro da rede. O nossa, NAT é praticamente ele dizer pro firewall, acompanha o bandido até lá no fundo. É isso que ele tá dizendo. Escolta o bandido ali, né? exatamente, Até onde ele Escolta o quer bandido. chegar. Mas ele vai exatamente. deixar, né? Porque isso Não, aí é um... nessa linha eu vou trazer um aqui. Teve uma empresa que a gente interagiu, que quando a gente chegou lá para começar a ajudar eles cara, uma das primeiras coisas que a gente olhou lá, a gente nem acreditou, assim. O firewall, né, ele tem aquela regra padrão que bloqueia tudo, né? Então, para quem não sabe, né, o pessoal de casa aí, o firewall, ele vai fazer um controle de acesso. Então, por padrão, ele bloqueia todos os acessos, né? Então, por segurança, você trava tudo e aí você avalia o que precisa ser permitido e você cria regras acima que vão liberar esses acessos de forma específica, né? Então, precisa acessar a internet, precisa acessar um serviço e tal. E aí você faz essas liberações. Tudo que estiver fora desse escopo que você está de forma Abrindo. explícita, liberando, permitindo, vai ser bloqueado. Vai Aí a cair gente no chega bloco. no cliente, estão lá as regras, né, bonitinhas, quer dizer, nem tão bonitinhas assim. Então as regras falando o que pode acontecer, beleza. Já tinha bastante coisa ali duvidosa e tal. Quando a gente chega na última regra, que era para bloquear tudo, como é que ela Já tinha tava? Tava disable. liberando. Então a regra que deveria bloquear todo o acesso estava permitindo todo o acesso. Então, basicamente, estava pior aí do que o Hamilton falou, né? De estar acompanhando o bandido aonde ele Uhum. queria chegar. Qualquer lugar que o bandido quisesse entrar, ele ia conseguir, até porque tinha um monte de NAT. Então, Eu lembrei de outro aqui absurdo, pegando o gancho lá do RDP aberto para internet, empresa, foi até um incidente que a gente ajudou a resolver, que foi, a empresa tinha um data center e aí tinha redes para cada um dos clientes, todas segmentadas e tal, só que todos os servidores tinham uma segunda interface de uma rede de gerenciamento, que era a mesma rede de gerenciamento, conectava todos os servidores de todos os clientes. Então ele tinha um Facilidade, cliente hein? tinha um RDP aberto para a internet, ele pegou um ransomware foi que espalhou infectado pela rede de pela rede de gerência. gerenciamento e atingiu todos os clientes. Então, Ou seja, você faz uma segmentação, faz uma proteção, e aí você faz uma outra coisa que põe um literalmente atalho caga lá tudo no que você, meio do caminho. que você fez. Que nada, hein? E Nossa, aí eu você tava chega, pensando aqui, muitas que desgraça. vezes, Contratar chegam os uma nuvem clientes dessa. desses e pedem, falar, às vezes começa a conversa com a gente, falar, a gente quer um pentest. A gente fala, meu amigo, tu vai fazer, se o Hamilton chegar numa situação dessa aí, Vou acho que fazer vai um ser fácil, relatório hein? de 180 páginas. Nossa, que trabalheira que deu. Não, é tipo, você vai poder escolher, né? Tipo assim, deixa eu ver aqui, por onde que eu vou Deixa eu entrar, ver né? qual que é o repórter, né? Vou fazer um É, relatório só de críticas. Só Vai, de vai ser 9 uma hora invadindo para e 10 dias fazendo um fazer um relatório. relatório. é. Então, bom, pensando assim né, nesses trabalhos assim, né? Daí teve essa aí que eu encontrei o Shell que já estava lá, né? Assim, puta, alguém já entrou aqui. Já cheguei num Shell uma vez e aí quando eu dei who, né, para ver quem que eu era naquele momento ali, o root, já tinha um root conectado da Romênia, então provavelmente Ah, eu é? trombei junto com o cara. Nossa, aí você. Ou você fala pra ele, essa máquina é pequena demais para nós dois, né? Eu dei Alt menos P e pronto, né? Desliguei a máquina. Boa. Mas aí, tipo, da Romênia ainda, deve ser lá de Hackerville, né? Tem uma Aquele, Hackerville fica lá na Romênia, né? Então deve ter sido lá. Achar minerador rodando, né? É normal, né? O cara com a CPU já lá peguei no uns desses também. arsenal.
Isso é de praxe, né? Principalmente a Amazon, essas coisas assim. E aí, normalmente, o cliente pede para fazer pentest asterisco, né? Testa qualquer coisa. Esse é o pior pentest de todos, porque tu pode errar tudo, né? E o que é importante ainda não vai Você não ser pega, né? testado. Então eu prefiro muito mais Escopo bem definido. escopo bem definido, que é mais eficiente, o cara usa menos tempo, custa menos, né? Mas enfim, nesses de pentest asterisco, aí o cara vai lá, tem um WordPress, vai passar, né? O WordPress Ixi, sempre tá com falha, porque ninguém atualiza. é um desafio. E aí tu entra, escuta a rede ali, tu tá dentro do ambiente de produção do cara, né? Tem todos os outros, o MySQL tá lá, o ERP tá lá também, enfim, cai dentro da VLAN que é o ambiente onde tá os servidores. E quando não é a rede inteira, né? Tipo, tem Pois é. 120 máquinas. E aí, nesse Yes. ponto, eu acho que a questão da experiência também, de ter um conhecimento da Sim. base, seja você estando no lado vermelho ou no lado azul, onde for, no meio do caminho, no roxo, você tá muito perto de fazer uma catástrofe ali, né? Porque você tá próximo do Sim. banco de dados, você tá no ambiente de produção. Se você não tem esse senso, né, de criticidade ali, da importância daquilo, cara, você pode causar uma catástrofe. Sim. E aí o impacto, você tá fazendo um negócio que é para proteger, que é para melhorar, né, a segurança. Numa dessas você pode, inclusive, botar toda a operação em risco ali, né? Então, Sim. Uhum. é um Não, problemaço. Um desafio grande que a gente tem na defesa, por exemplo, é, cara, como segurar rédeas das pessoas que trabalham com a gente e que são inexperientes, né? Então, por exemplo, clássico, né? Desenvolvedor colocar chaves e senhas dentro do Do código. código-fonte. É. E eu já vi pior, já vi desenvolvedor pegar e tirar aquele código para fazer testes e aí subir no próprio GitHub pessoal aberto. E aí, cara, Exato. entrou na AWS e saiu minerando. Então, assim, quando vem a conta, assim, se der sorte, é 20 mil e, qua- dólares. Você fica e barato. quando o cara passa o código lá pro outro desenvolvedor lá pelos paste bin da vida, assim. Sim. Pega o código inteiro, não sei o que tá dando errado aqui, ó, panda, aí cola lá no paste bin da vida e manda o link pro cara. Cara, dá vontade de morrer, né? Um Aí negócio desse. depois, aí a galera que vai ficar rastreando esses peixes todos, né? Pega Ah, lá e faz a tem festa. gente rastreando direto, né? Já tem o que Sim. rastreia. E As plataformas hoje em dia já catalogam isso, né? eu acho que o pessoal que é desenvolvedor, assim, quando as faculdades de desenvolvimento de sistema, coisa e tal, botar. Se eles colocassem, né, segurança ofensiva e defensiva na cadeira deles lá para eles aprenderem e ver como é que isso acontece, eu acho que a gente reduziria muitos problemas, né? Porque, cara, 99,9% dos meus pentests é sempre componente desatualizado, falha de segurança, misconfiguration Uhum. ou brute force, né? Essas três são raríssimas vezes não entra assim. E aí até fico me sinto, que legal, vou testar uma coisa mais avançada agora, né? Porque esses Sim. três Te desafia, né? esses três sempre passa, né? E eu já travei máquina assim, testando, fazendo brute force com senha grande demais, assim, né? O Aí. cara testar com uma senha grande, acho que o troço fazia um hash, um salt meio cabuloso lá do outro lado e tipo grande, grande mesmo, né? 300 caracteres também. Por falta de limite, né, no negócio. E, e mesmo assim, ou às vezes os caras põem rate limit, mas não põem um limite de teste, né? Então, eu consigo testar, sei lá, 3 login por minuto. Beleza, eu boto meu brute force para mandar um login a cada 5 minutos. E fico testando por 3 dias, por exemplo, mando 3.000 login. Uhum. Não sei se a conta era essa, né? A Mas matemática a gente deixa para é, isso, um deixa para outro depois. momento. Mas enfim, eu vou testar durante várias horas com um intervalo bem grande, e ainda assim ele vai O sofrer um brute brute force não precisa force. ser brutal ali, né? Não precisa Não precisa ser. ser brutal, pode ser um Não, brute force delicado, digamos assim. isso a gente vê muito. Inclusive, aquele comentário que o Pedro fez, assim, de pegar a galera, né? Não habilita os logs, de repente numa nuvem, em algum sistema, não está sendo monitorado, não está acompanhando. Aí tem um incidente, aí o pessoal chama a gente. Quando a gente vai investigar, ou a gente habilita o log, ou às vezes até tem um log, mas não tinha ninguém olhando. Aí a gente vê lá que, desde que o log existe, tem gente tentando acessar com aquela credencial. E é isso, não é uma coisa absurda que vai gerar um impacto de performance.
Mas todo dia tem gente lá testando. O RDP para a internet também, isso é um problema, porque além das vulnerabilidades que podem ter na ferramenta que está publicada, você tem a credencial que pode estar sendo testada. E aí, devagarinho ali, né? Água mole, pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Já Te confesso que eu prefiro o log habilitado sem ninguém olhar do que ele desabilitado. com Porque certeza, parece, porque quando a gente chega, a gente consegue olhar. quando né? a gente fala, parece burrice, né? Pô, habilitou os logs, mas ninguém tá olhando. Mas, cara, depois que acontece um incidente, aí você vai olhar, cadê os logs? Não tem os logs. Então, tipo, cara, vai acontecer de novo, porque eu não sei como é que aconteceu. Exatamente. Então, eu prefiro habilitado sem ninguém Não, com olhar do que certeza. O desabilitado. ideal é ter o log habilitado e ficar olhando, né? Sim. Mas assim, se for para É por escolher isso um que dos dois, pelo menos habilita, né? o ASP Top 10 lá, o 10º é o Logging e Monitoring, né? Cara, Aí. esse aí nem sai do meus reportes, porque sempre tem mais um logzinho que você consegue fazer, né? E no caso da defesa, assim, se ele tiver log, se ele não tiver log, é a morte, né? Game over daí, né? É. Que o Pedro falou ali. Deve ser, para ele deve ser assim, de espernear no chão, né? O que eu vou fazer agora? É porque o cara tá querendo te ajudar, ele tá querendo sua ajuda, você tá querendo ajudar ele e às vezes não tem como. Isso. Aí você vai Ter- ajudar pro futuro, ó. Vamos mudar aqui, vamos habilitar log, vamos fazer e tal, para não acontecer de ter novo, os tentar logs, evitar, mas às vezes ainda assim não é suficiente, né? E se tiver com o log remoto, aí show, já tá um pouco melhor, né? é. Ou se for em contas da Amazon diferente, né? Quando tu bota o CloudTrail na conta da organization, né? Que ninguém pode Uhum. desativar. Agora, essa coisa do log, cara, por isso que é logging e monitoring, né? Sim. Não adianta não ter o monitoring. E se tiver alertando, quem tá olhando, né? Adianta só mandar um e-mail e aí tu criar uma regra aí lá para uma caixa. Aí vira o vazia. ruído, né? Chega um monte de É. coisa na caixa de e-mail lá todo dia, eu só É que passo por aqui aí e é o não olho. desafio, né? Assim, você tem muitos Abstrato. logs que vão te ajudar vão ter logs que vão te ajudar a fazer uma auditoria, uma forense, vão ter logs que vão de fato te gerar alertas. Então, assim, saber o Isso. que você põe para alertar e o que você não põe para Isso. alertar é meio que uma arte, né? Então, Com Isso. certeza. porque Mas você isso aí, gera alerta demais, você gera um ruído que, cara, todo mundo fala, não, Isso. isso acontece toda hora. Aí, pô, aí depois você deixa passar alguma coisa que não exato. deveria. Mas, Então, Sem essa contar no tu percebe esforço que da isso infra, né, pra aí manter. é o cara da quilometragem, né? isso. Isso aí é a tua quilometragem que fala. Tu É a saber experiência. que eu preciso desse log para alerta e eu preciso desse log para investigação. Então esse manda alerta e esse aqui só guarda. Né? Então, Exatamente. assim, então quando tu percebe a experiência no time da defesa, assim, né? Quando o cara já tem esse discernimento. Agora, pega a galera novinha, por exemplo, que vai. Tem log demais, aí nem olha, né? Ou não consegue distinguir que é necessário todos os dois, né? Agora, qual que vai alertar e qual que não vai, e por que deve olhar, né? E quem que tá dando prioridade para que log, né? Então, Sim. Bom, beleza. Uma coisa crucial. que faltou falar, né? Que geralmente eu falo no Esqueceu de falar? começo. Faltou a gente falar para vocês seguirem a gente nas redes sociais, né? Eu falei que a gente. Curte, compartilha e comenta. CCC. Curte, arrasta para cima, clica nos botões que tiver aqui, Clica no sininho. clica no sininho, faz o pacote completo aí, né? Ajuda a gente a fazer esses conteúdos. Então a gente está com alguns episódios bem legais aí na agulha, né? Então em breve, agora vamos gravar até um pouco mais próximo para não deixar um gap tão grande. Então, esse episódio a gente está gravando hoje. Se tudo der certo, de hoje para amanhã a gente já vai estar publicando. Então, vai ser bem legal. Mas, enfim, sigam a gente nas redes sociais, ngsx.oficial. Vocês encontram a gente no YouTube, no Instagram, no TikTok, tem no LinkedIn, tem um monte de coisa. O meu é Fabian.Antunes. Então, também, se vocês puderem me seguir lá, vai ser uma honra. Eu estou postando coisas lá no meu perfil também, marcando a NG, tem várias coisas. Pedro, quer que alguém te siga? Quero. Então fala aí, ó, sua câmera ali. Fala aí qual que é seu Instagram e seu LinkedIn. Tá, eu vou estar marcado lá também, mas Facilita. PQ Espíndola no Instagram. No LinkedIn, Pedro Espíndola. Pedro Espíndola vai Procura lá, achar. vai achar. Boa. Hamilton, quer fazer o momento do blogueiro aí também? Quer pedir Um momento do blogueiro. É que você não tem muita rede social, né? Mas LinkedIn, Não tem muita rede social, eu tô mais escondido, só o LinkedIn ainda tenho, né? Mas é mais comercial, assim. o cara quando é hacker mesmo, Posta as coisas da empresa. Isso. E porque é melhor não aparecer muito, né? é isso aí. Não fica ruim de fazer engenharia social depois. Na hora que você aparecer na empresa lá falando, então, né, e tal. Já te vi em Pois algum não, lugar.
não vai dar para fazer pentest físico, né? Eu conheço É, esse cara. já vai estar na listinha ali. Opa, esse cara aqui é Já vai incrível. estar na blacklist física, né? Daí já É, não entra mais. Mas enfim, dá para achar a gente fácil lá no LinkedIn, né? É Hamilton Justino, vai estar, ou no site da empresa mesmo, insight.inf.br, né? boa. Aí e o Instagram também tem, Insight Solution, se eu não me engano. Mas enfim, tá no site da empresa lá. Beleza. E, e testem, né? Testem as coisas assim, mesmo que tá bem implantado, tem um monte de gente bem competente na área de defesa, né, aqui no Brasil, porque a gente tem muito bandido, né? Então a nossa área de defesa é bem. Tem um tuning, Sim. né, bem ajustado, porque, enfim, quanto mais hostil o ambiente, né, mais forte a defesa se torna, né? Então a gente tem uma galera muito bacana, né, de defesa. O Pedro mesmo, né, já tá aí de exemplo. Mas testem as coisas, porque quanto mais olhos, né, você tiver olhando para o ambiente, mais você vai poder enxergar, né? E lembra, né, o bandido tem sempre vantagem do tempo. Ele tem mais tempo do que todo mundo, né? Ele não tá trabalhando, tá Ele tem o tempo sempre. que ele precisar, né? Ele tem o tempo que ele precisar. E aí só o interesse dele, que a gente não vai saber qual é nunca, né? Por mais que faça análise de risco e toda a análise da ameaça, né? Uhum. A gente nunca vai saber o que o cara tá. Se o cara tá só brincando, se ele quer minerar criptomoeda, se ele quer hospedar um site da Deep Web. Então, não importa que é só o É, teu blog ou é só o teu site. Ele pode fazer um monte de coisa com a tua infraestrutura, né? sim. E tem de tudo, né? É isso, assim, você pode até avaliar quais são os principais riscos do teu negócio e tal, mas você pode cair, de repente, na mira de alguém que tá passando ali, que encontrou você. E você não sabe exatamente o que essa pessoa vai querer contigo. Então, Sim, por isso que a prevenção é importante, fazer esse trabalho de defesa e exato. fazer uma boa defesa é fundamental e testar, né, como o Hamilton estava falando, é uma forma de Texto. você aprimorar a sua defesa. Então, você testa se aquilo tudo que você está fazendo, aquele investimento que você fez, aquela preocupação que você teve, ou que você tem, se aquilo está de fato funcionando. Então, validar é muito importante. Acho Isso. E a gente que. não tá contra o Blue, né? Não, de forma Tipo, alguma. o A gente pessoal, começou o fazendo essa brincadeira, pessoal. mas é isso, né? Exato. É uma E parceria. às vezes acontece isso, né? O C-Level contrata o pentest lá e aí a gente. Ah, tá, mas então beleza, deixa eu falar com o time de defesa, né? Ou com o time que montou. Não, mas eu não quero que eles saibam que está sendo testado. Pô, mas aí eu vou entregar um relatório apontando um monte de coisa que eles podem fazer. Como é que tu vai entregar isso lá para ele, né? É. Tem que lembrar Porque, que tem pessoas por trás, né? E exato, a você partir intenção do não é princípio que você essa, quer né? testar eles para ver se eles são bons mesmo, não é esse o objetivo, né? O objetivo Exato. é aprimorar. Então, o trabalho que está sendo feito, ele ele está sendo feito. A gente tem que aprimorar esse trabalho. Não é apontar dedo e falar, ó, aqui tá ruim, aqui. Não, pô, aqui precisa melhorar. Então, Mas eu isso acho aí que isso, acontece, tá? isso é muito importante. Tem que ser uma parceria. Se começa É, desse jeito, cara, já já, começou já errado. começou errado, entendeu? Tipo, Já vamos ver se começou os errado. caras são bons mesmo. Vou botar você aqui para fazer o É, teste e aí vamos ver se a galera te pega. Cara, testar dependendo do SOC, por pentest, exemplo. dependendo do esforço que existe na empresa, não tem como pegar. Sim. Testar SOC, por exemplo, né? Ah, vocês fazem teste para a gente ver se o SOC está monitorando corretamente? Você não. O que vai resolver isso para ti, né? Só vai estar. Se tu não Sim. confia no trabalho deles, é melhor trocar, então, É. Você né? tá Do com que esse nível de preocupação, né? se já está com esse nível de preocupação, tu já está com o serviço errado, né? Contratado. Porque você Pois tem é. que confiar plenamente nos caras, senão não. Testar De novo, SOC eu acho tem que um ser uma troço. parceria, né? Entre todo mundo ali. Com o mesmo objetivo, Exatamente. né? Proteger. Eu acho que. Exatamente. A internet não vai virar um lugar melhor, né? Se não, Exato. né? E outra coisa que eu acho bacana, assim, quando as empresas fazem, pelo menos as maiores fazem, né? E lá nos Estados Unidos, porque é obrigatório, né? Esses reportes de, ó, aconteceu um problema aqui, foi assado, o cara foi por ali, entrou na máquina do desenvolvedor, vazou a chave, blá, 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 conta a historinha toda, né? É meio Isso é que igual um reporte de incidente aéreo, né? Eles têm Isso, uma coisa então, meio, eu ia, meio eu ia nesse. bem citar isso, né? Se a gente fizesse com o mesmo objetivo do acidente aéreo, né? Que é melhorar o avião, a gente ia ter uma internet bem mais segura. Mas em muitos casos, não. O objetivo é O abafar o máximo objetivo é possível. E isso, aí ninguém aprende com abafar o os erros dos caso ou outros, né? botar a Só culpa em aprende com os alguém, próprios né? erros. É. Pior dos mundos. É.
ou objetar, ou abafar o caso, ou botar a culpa em alguém, né? Aí começa a colocar viés no report, coisa e tal. Pô, ia ter um monte de coisa que a gente lê em incidentes. Pô, olha só que bacana o que o cara fez aqui. Se monitorasse tal coisa, ia pegar. Sim. Às vezes um detalhezinho a mais que tu aumenta no teu monitoramento ali do CloudTrail, que tu pega um caso desse aí, por exemplo, de AMI pública, né? Que ninguém Uhum. deveria fazer AMI pública. Pouquíssimos casos, Sim. né, que precisa de AMI público. Mas quem que monitora isso? Pois é. Anota aí, Pedro. Já, Sim, liga, com já certeza. liga. Tá bem anotado. Baita desafio. É. Beleza. Hamilton, Beleza? cara, obrigado. Foi um papo bastante interessante. Mergulhamos Show de bola. tecnicamente em alguns momentos. Eu acho que isso é Aham. divertido pra caramba, né? Mostra pro pessoal que tá de casa aí um pouco do detalhe, né? Do trabalho que a gente faz. Né? É um Sim. trabalho muito extenso, é um trabalho muito importante. É. Então, muito, muito legal ter a sua presença aqui, cara. Obrigado pela presença. Valeu, cara. Obrigado mesmo pelo convite aí. Sempre um E prazer. estudem aí, galera. Não dá pra seguir nessa área sem estudar. Essa é a dica. É uma área que a gente precisa aprender, a gente precisa ter muito conhecimento, tem que estar sempre Precisa. estudando. Até porque você pode ser o cara hoje, se você não estudar amanhã. Não, amanhã você já não é mais. Isso aí já não tem mais, né? Porque você já É, não consegue ser pentester de tudo quanto é tecnologia, já não consegue testar tudo, já tem. Cara, só de IoT é um mundo do tamanho do. Então, de quantas linguagens de desenvolvimento que tem? Eu sou pentester web, mas, pô, olha a quantidade de linguagem que tem. Já não consigo testar tudo, né? é, Não adianta. Esse papo de sou o cara de alguma coisa, pá, já caiu por furado, né? água em tempo. Não dá Exatamente. mais. É. Bom demais. Pedro, Beleza? obrigado pela presença de Valeu. novo, Valeu, sempre bom valeu pelo convite. ter você aqui. Pessoal, acho que é isso. Estamos encerrando então mais um episódio. Estaremos de volta muito em breve, cheio de conteúdos bem interessantes para vocês. Peço de novo que vocês nos sigam nas redes sociais, comentem, compartilhem. Isso ajuda muito a gente entender o que vocês estão gostando, o que vocês gostariam de ver nos próximos episódios, se tem alguma dúvida, quer que a gente mergulhe mais fundo ainda na parte técnica, quer que a gente vá para coisas mais básicas. A gente está aqui para ajudar vocês. Então, vão lá no nosso Instagram, conversem com a gente, falem pra gente o que vocês estão achando. Isso é muito importante. Beleza? E acho que é isso. Beleza. Então, encerramos mais um episódio Valeu, galera. do NGCast. Show de bola.